Aqui estamos uma vez mais. Nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Você já ouviu aquela expressão, cuida o que você fala porque as palavras têm muito poder? Sabe por que as palavras têm poder? Porque quando nós estamos falando, nós estamos pensando nelas. Sempre que eu entro em uma discussão filosófica, ou mesmo em uma imersão com outro ser humano, em um determinado momento, vamos mexer com as emoções dele e também com o intelecto dele, eu sempre peço permissão. Você me permite dar uma contribuição? Você me permite auxiliá-lo de alguma forma? Você me permite fazer um comentário? Porque quando a outra pessoa diz sim, eu permito, o cérebro dela assume que ainda está no controle de tudo, e quando se está no controle de tudo, automaticamente as coisas são melhores. O cérebro não está bloqueado. Ele permite. Assim sendo, queridos, nós precisamos considerar que nossa cabeça tem muito poder. E ela tem. E daí você diz, Hércio, mas você é um cara evangélico, vai falar uma heresia destas. Não consiste em heresia, meu querido. Quando você diz, eu não estou bem hoje, acredite em mim, você vai ficar cada vez pior. Sabe por quê? Porque o teu corpo precisa obedecer o que a tua cabeça determinou. E a tua cabeça está determinando, hoje não estou bem. Encontro pessoas que às vezes tecem o seguinte comentário. Hoje de manhã eu levantei com o pé esquerdo, eu não devia ter levantado da cama. E por incrível que pareça, em dias assim, tudo de ruim acontece. E não é assim? E por que é assim? Porque nós já acordamos com aquela percepção. Tudo hoje vai ser ruim. Tudo hoje vai ser um problema. Tudo hoje vai ser terrível. Aí você sai no trânsito, alguém te fecha e você diz, eu sabia que ia ser ruim. Aí você chega no trabalho, algum eletrônico falha e você diz, eu já sabia. E o dia tende a ser pior cada vez mais. E você tende a reagir mal diante de coisas que antes você tiraria ali de letra. Por quê? Porque a tua cabeça diz, é assim. E nós já falamos disso no passado. Pessoas que estão assumindo um quadro depressivo. Aí elas dizem, eu não estou bem, minha cabeça está doendo, meu corpo está fadigado, as coisas estão mal e cada vez se materializa mais. Aí você diz, mas sério isso? Sim, muito sério. Um cientista, ele queria testar uma teoria. E ele precisava de um voluntário que fosse até o último minuto. E finalmente ele encontrou um voluntário. Era um homem condenado que seria executado na cadeira elétrica. E o cientista então propôs para ele o seguinte desafio. Você vai participar de um experimento científico. E nesse experimento, consiste em fazer um pequeno corte no seu pulso, para que o seu sangue possa estar pingando lentamente até a última gota. E ele explicou que tinha uma chance mínima de sobrevivência, mas que existia essa chance. Mas que de qualquer forma, a sua morte seria sem sofrimento ou dor, e ele não perceberia que está morrendo. Mas se porventura sobrevivesse, ele estaria livre para seguir e não mais morreria na cadeira elétrica. O condenado aceitou e, após os termos honrados, eles o colocaram em uma maca e amarraram seu corpo para que ele não pudesse se mover. Então fizeram um pequeno corte no seu pulso e colocaram um pequeno pote de alumínio debaixo do seu braço. O corte era muito raso, apenas as primeiras camadas de pele, mas foi o suficiente para ele acreditar que as suas veias haviam sido realmente cortadas. Debaixo do leito foi colocado um frasco de soro com uma pequena válvula que regulava a passagem do líquido em forma de gotas que caíam naquele vaso. O condenado, ele podia ouvir o gotejamento de cada gota, e ele assim contou cada gota do que ele acreditava ser o seu sangue.
O cientista, sem que o condenado percebesse, fechava a válvula para que o gotejamento diminuísse, com a intenção de que pensasse que o seu sangue estava acabando. Com o passar dos minutos, o seu rosto perdeu a cor, a sua frequência cardíaca acelerou e ele perdeu o ar dos pulmões. Quando o desespero atingiu o auge, o cientista então fechou a válvula completamente. E o condenado, ele teve uma parada cardíaca e simplesmente faleceu. Com isso, o cientista conseguiu comprovar que a mente humana cumpre à risca tudo o que percebe e que o indivíduo aceita, seja positivo ou negativo, agindo sobre toda a nossa parte psíquica e orgânica. O que aquele condenado não sabia é que do pulso dele não chegou a cair uma gota sequer, porque o corte não era profundo o suficiente. Queridos, nossa cabeça tem muito poder. Então, na manhã de hoje, me compete dizer a você: levanta! Olha no espelho e diga para você mesmo palavras de encorajamento a cada manhã. Hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia extraordinário, hoje coisas boas vão acontecer, porque o dia será bom, o dia será extraordinário e coisas boas irão acontecer. Se você quer dizer que quando a gente é positivo nada de ruim acontece? Não, eu não falei isso. Coisas ruins acontecem, mas a nossa percepção sobre essas coisas, ela muda. E quando ela muda, nós mudamos e tudo ao nosso entorno muda também. Você começa a aceitar que as coisas acontecem porque existe algo maior cuidando de tudo. Mas isso é muito medíocre pensar assim. Esta é a mentalidade dos tolos, os infames, os desprovidos de intelecto. Meu querido, se ter um intelecto evoluído, se ser considerado uma pessoa brilhante para o nível acadêmico, é a viver consumido pela sensação de que tudo conspira contra mim e de que o mundo está voltado negativamente contra a minha pessoa e que tudo de ruim que pode acontecer vai acontecer comigo, então eu quero ser a pessoa mais desprovida de sabedoria do universo. Não faz sentido. Estamos começando mais um dia. Queridos, uma série de coisas estão acontecendo comigo e com você porque a nossa mente assim determinou. Eu não sei se esse negócio de ser positivo faz a gente alcançar os objetivos, meu irmão. Você conhece uma pessoa bem-sucedida que é negativa? Não existe. Nós podemos aprofundar isso tudo e falaríamos por horas. Mas se você, nesse exato momento, começar a assumir uma postura mais positiva, a vida será mais positiva. Se você assumir uma postura de uma pessoa para frente, a vida para frente será. Então seja, porque sua cabeça está determinando quantos cânceres poderiam ser evitados se a mente ajudasse. Quantas gastrites, quantas úlceras nervosas seriam evitadas se houvesse um despertar de consciência. Quantos relacionamentos seriam restaurados. Quanta vida em abundância se materializaria se houvesse consciência. Queridos, eu sempre pensei que a mente não tinha limites quando se ilude. Pior ainda, quando ela não entende as coisas e fabrica o que pode entender. Quando, como vemos aí, coisas que consideramos sobrenaturais, mas na verdade não são. Nossos olhos nos traem. Ou como quando dizem que você tem um vírus. E muitos casos estão sendo revelados de pessoas que morrem por pura sugestão. Queridos, tenha cuidado com a sua mente. Tenha cuidado com a sua mente.
ficou comprovado de que pessoas que morreram pela questão do coronavírus, só era possível morrer se a pessoa já tivesse um sistema imunológico comprometido. Do contrário, não se morre. Mas e por que tantas pessoas, abre aspas, saudáveis, morreram no processo? Fecha aspas. Precisamos cuidar da nossa mente. Precisamos estar atentos naquilo que depositamos a nossa fé. E que, acima de tudo, possamos compreender isso da melhor forma possível. Feche seus olhos. Querido Pai, as suas sagradas escrituras assim afirmam: enganoso é o coração e triste o fim dos que seguem seus conselhos. Mas a verdade, Senhor, não é somente o coração que nos engana. A mente também nos prega algumas peças. Pedimos sabedoria, Senhor. Que para a Tua honra e Tua glória seja o nosso viver. Guia-nos, Pai querido, protege-nos, entrega-nos condições para vivermos o extraordinário mais uma vez. Esteja na direção de nossas vidas. Esteja guiando nossos passos, iluminando nosso viver para a Sua honra e Sua glória. E, Senhor, blinda nossa mente, porque ela nos trai e muitas vezes nosso corpo padece. Pedimos sabedoria, Pai querido, por Jesus Cristo, em nome dele que somos gratos. Amém. E com esse sentimento, meu querido, no coração, vamos adiante, vamos em frente, cientes de que Deus está na direção, guiando os passos, iluminando a vida. Talvez você diga: Écio, tudo isso que você falou, eu sei, eu preciso mudar. Eu comecei a pedir isso a Deus, eu comecei a acompanhar isso tudo, e eu comecei a abrir os meus olhos e houve um despertar de consciência em minha mente, e eu tenho pedido isso a Deus. Mas eu ainda não vi o resultado acontecendo, meu querido. Se você ainda não viu o resultado acontecendo, eu só tenho uma coisa a dizer a você: espera em Deus, espera em Deus. Ele fará maravilhas em sua existência e esquadrinha sua mente e também o seu coração. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas,